Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On. Hoje eu estou aqui com o professor Aníbal Rethem para falar um pouquinho sobre a Lua. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje vou ser romântico. Voe comigo até a Lua, deixe-me brincar entre as estrelas, deixe-me ver como é a primavera em Júpiter e Marte. Hoje a gente está aqui com o professor Aníbal Rethem. O professor Aníbal possui graduação em bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Astronomia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Astronomia também pela Universidade de São Paulo. Realmente é uma pessoa que gosta da USP, hein? Atualmente é docente da UFABC, tem experiência na área de engenharia aeroespacial, com ênfase em propulsão aeroespacial, atuando principalmente nos temas métodos numéricos, estrelas jovens, distribuição espectral de energia, simulações numéricas e computação. À tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do dia e o horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciência On, professor Aníbal. Sim, é uma alegria estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. A gente sempre gosta de participar dessas coisas. A gente sempre começa o nosso programa não falando do tema em especial, viu, Aníbal? A gente quer saber um pouquinho de você antes da física romântica. Eu não sei se esse tema é tão popular, mas eu uso muito esse termo para as pessoas que gostam de física, mas gostam da física mais conceitual, uma física mais voltada ao espaço. Antes de você ser fã da física romântica, como que era o pequeno Aníbal? Olha, era uma pessoa que devia incomodar muito os pais na família, porque eu era muito fuçador e curioso, e às vezes eu causava acidente, assim, fazia curto-circuito nas tomadas, queria mexer com tudo, tal. Então eu sempre fui um cara assim, muito curioso, que eu queria saber como as coisas funcionavam, né? Daí para frente, e cair na física, e depois no que vem depois da física, né? Porque depois que você entra pela física, não tem mais saída, né? A astronomia foi o próximo passo, porque quanto mais distante o objeto, mais curioso ele é, né? Essa é uma questão de curiosidade humana mesmo. Então, veio junto, veio uma coisa caminhando e acabou acontecendo. De que cidade você é, Aníbal? Oi? De que cidade você é? Eu sou de São Paulo, pra você ter uma ideia. Eu sou paulista, eu nasci na Avenida Paulista. Caramba, de verdade. O hospital não existe mais, mas assim, é difícil encontrar alguém mais paulista, ainda mais aqui no FABC, que tem gente do Brasil inteiro, né? Eu sou daqueles bem legítimo mesmo, com selinho, sabe? O Aníbal, numa das conversas, conversar com o Aníbal, pessoal, é uma coisa muito, muito bacana, porque o Aníbal, ele é aquela pessoa que ele tem vários assuntos, ele se interessa por vários assuntos, mas um dos seus hobbies é música. Sim, eu mexo bastante com música, eu tenho meus instrumentos eletrônicos em casa, porque eu gosto disso, eu gosto de música eletrônica, né? Porque ele liga a parte sonora, que é ondas, né? A física ondulatória, com a matemática e com a eletrônica. São três assuntos assim que são fascinantes, e quando você consegue juntar esses assuntos de forma bem harmônicas, para fazer um trocadilho, acontecem coisas maravilhosas, assim, é muito gostoso, é um passatempo delicioso, e eu curto isso assim há décadas, né? Mas só recentemente eu tive condições de adquirir os primeiros sintetizadores para valer. Antes eu tinha uns circuitinhos que eu mesmo construía, fazia umas coisinhas assim, uns brinquedinhos. Agora não, agora eu finalmente me realizei, estou com instrumentos que estão me trazendo muita alegria. E você tem alguma inspiração? Olha, eu uma vez também, lá na adolescência, lá atrás, eu descobri um disco de músicas de bar, todas tocadas no sintetizador Moog. E foi aí que começou essa paixão por esse lado, né? Eu falei assim, nossa, olha só, o cara escreveu as músicas faz 300 anos e elas estão sendo tocadas com um instrumento que foi criado faz 5, 6 anos. Então eu falei, nossa, então a música é eterna, o instrumento muda. E o instrumento é um instrumento do momento que você está vivendo, né? Talvez daqui a 100 anos seja outro instrumento, mas ainda vai ser a música do bar. Aníbal, falando nisso, você tá com um projeto muito legal, com um evento que vai acontecer aqui sobre IA em astronomia na UFABC, né? O pessoal deve estar se perguntando aí sobre o evento, né? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o evento contigo, você já usa alguma coisa de IA na música ou não? Olha, eu particularmente ainda não.
né? Mas tem bastante gente que está pesquisando, e pesquisa séria, tá? Pesquisa muito séria, principalmente de composição e arranjo, a parte harmônica e tal. No arranjo, a IA já está se dando bem, está fazendo coisas muito boas. Em composição, está ficando uma coisa assim, ou muito repetitiva, o cara não consegue fazer uma composição inédita, ou fica realmente uma coisa muito infantil. Então, eu acho que nesse aspecto, a IA vai chegar lá, é claro que é impossível não chegar, mas ainda tem alguns pontos pela frente. Onde pega é muito curioso, porque o pessoal apresenta a música para a IA como base, né, para as redes neurais treinarem e tal, e fala assim depois, assim, agora na generativa, faz agora uma coisa parecida com isso. E ou sai idêntico, ou sai uma música de criança. Eu já vi vários, assim, tanto europeus como chineses, como americanos, tal, muita gente tentando. Eu acho que com o tempo vai chegar uma hora de boas composições com IA, porque a limitação da IA é só o tamanho da máquina que ela está rolando, né? Então, eu acredito que um dia vai chegar. Eu ainda não estou usando isso, né? Mas quem sabe, pode ser. Para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, qual música elas deveriam estar ouvindo? Eu não tenho nada publicado meu. A minha brincadeira é bem amadora. Mas eu tenho uns filminhos que eu faço que tocam umas musiquinhas no filminho, que foi eu que fiz. Tem uma que faz sucesso aqui na UFABC, que é Os Monges Budistas Se Vestem de Laranja. Está lá no YouTube, pode procurar, tá tudo bem, não tem problema, pode baixar, é gratuito. Que foi uma brincadeira que eu fiz com os meus filhos e a gente acabou fazendo filme junto, tal, virou um clipe. É uma brincadeira, não tem nada de sério, não tem nada de interessante, não tem nenhuma mensagem que a gente queira passar ali. Mas foi uma que ficou, né? Sim, eu ouvi já. Oi? Eu já ouvi já. Já ouviu? Já ouvi. Então se você gostou, tá bom. A gente vai falar sobre a Lua, logo depois da vinheta do André, que vai colocar Os Monges Budistas Se Vestem de Laranja. Vai lá, André. A gente vai falar um pouquinho da Lua. Eu não achava que tinha tanto papo, né? A pessoa pode falar assim, nossa, tem muito papo, mas a Lua, ela, de tempos em tempos, ela volta aí a ser notícia, né? Por N+1 motivos, né? Atualmente tem um interesse aí da China em explorar a Lua, mas vamos começar pelo começo, né? Pelo começo mesmo, né? Pro pessoal, o que é a Lua? Define a Lua aí para o pessoal que está em casa. Tá. A Lua por definição da União Astronômica Internacional, é um satélite e é o satélite principal da Terra. Bom, então assim, isso a gente classifica ela. Então ela não é um planeta, ela não é uma estrela, ela não é um planeta anão, ela não é um cometa, ela não é um asteroide, ela é um satélite natural. Tendo essa definição, aí a gente ainda pode ir um pouco mais adiante. Não é só o principal satélite natural da Terra, é o único satélite natural da Terra. Já encontraram umas pedras aí, mas que aí, quando foram conferir na órbita seguinte já tinha ido embora. Então não era satélite, né? A Lua não, ela tem permanecido, ela está aí há muito tempo. Ela é a companheira da Terra, na verdade ela teria até um tamanho para ser um pequeno planetinha, se não fosse um satélite. A Lua é maior que Plutão, né? O pessoal brigou tanto que Plutão deixou de ser planeta, essas coisas. Mas a nossa Lua é maior que Plutão, né? Então, por que Plutão pode ser e a Lua não? Né? Então, tem regras para classificação, se bem que classificação é só isso, é só uma classificação. A Lua mesmo não está nem aí em como ela é classificada, né? Mas isso nos ajuda nos nossos estudos. Ela tem uma série de características muito interessantes para a Terra, para a estabilidade da rotação da Terra, para a própria vida na Terra. E eu diria o seguinte, se alguém quisesse dar um endereço de onde a Terra fica, seria assim, olha, procura um
planeta que tem uma Lua mais ou menos desse tamanho iria encontrar, porque é raro ter uma Lua tão grande quanto um planeta como a Terra, que não é um planeta gigante, ter uma Lua desse tamanho. É raro isso. Caramba. Pelo menos a gente não está encontrando por aí. E ela é a nossa companheira de todas as noites, né? Se bem que ela aparece de dia também. Aparece. E a gente sempre há essa discussão do lado escuro da Lua, né? Agora com os chineses, foi a primeira vez que a gente desceu do lado escuro da Lua, etc e tal, ou do outro lado da Lua. Você podia falar um pouquinho pra gente por que a gente só vê um lado da Lua e o outro lado a gente não vê, e se esse outro lado realmente é um lado obscuro, um lado diferente? Isso é muito interessante, essa conversa é interessante, porque ela está naqueles mitos populares e traduzem as palavras erradas. A gente vê. O outro lado da Lua não é escuro. Então ele não é o lado escuro da Lua, né? Na verdade, a Lua gira em volta da Terra sempre com a mesma face voltada para a Terra. Então, quer dizer que quando tiver com a Lua cheia, a gente vê a Lua de noite, a Lua cheia a gente só vê de noite, o outro lado está escuro, está na sombra. Mas 2 semanas depois, quando for a Lua nova, a gente vai ver a Lua de dia, e o lado que a gente chamava de escuro vai estar virado para o Sol, então ele vai estar muito bem iluminado. Então o lado escuro da Lua, na verdade, não é o lado escuro da Lua, é só o outro lado da Lua que a gente aqui da Terra não vê, porque quando a Lua... O período de rotação da Lua em torno dela mesma é igual ao período de translação, de forma que ela fica sempre com a mesma cara voltada para a gente. Isso é resultado de um efeito, uma coisa muito física, é a conservação de momento angular. A Lua está se afastando da Terra já faz milhões de anos, é bem lento esse movimento. Mas foi suficiente para compensar a perda de rotação, porque a perda do momento angular, ela foi diminuindo a rotação dela de tal forma que o momento angular do conjunto ficasse constante. E atualmente ela está numa situação em que ela não roda mais, quer dizer, com relação à Terra, né, ela está sempre com a mesma face, mas com o tempo acontecerá, em bilhões de anos talvez, que a Terra também vai ficar sempre com a mesma face voltada para a Lua. Se tiver algum ser humano vivo nessa época, vai ser muito triste para alguns, porque quem estiver morando do outro lado não vai ver a Lua nunca, né? Porque a Lua vai girar sempre com a mesma face voltada para a Terra, e a mesma face da Terra voltada para a Lua. Então, mas isso vai demorar bilhões de anos para acontecer, mas é inexorável, vai acontecer. Os românticos terão acabado até lá, então, né? Ou vai ter metade dos românticos, né? É verdade. E por que o pessoal se interessa pelo outro lado? Tem alguma diferença geológica, alguma diferença do outro lado da Lua para o lado que a gente fica vendo ele ou não? Não tem diferença nenhuma? Em termos de formação e geologia, não tem diferença nenhuma. A principal, porque a Lua ela é bem uniforme, inclusive, na cara dela. O que ele tem é que do outro lado da Lua está mais sujeito à queda de asteroides, meteoritos lá, né? Então o outro lado tem muito mais crateras do que o lado que a gente vê, né? Então ele é muito mais acidentado, tem muito mais crateras, e seria basicamente essa a diferença, né? E do outro lado, justamente quem mora na Lua e está do outro lado nunca vê a Terra, não sabe que a Terra existe, né? Ele tem que vir para o lado de cá para ver que a Terra tem uma coisa grande. Isso é interessante. Isso, hein? É uma coisa de doido, né? O dia lá dura 28 dias nossos, né? Então leva 2 semanas, fica 2 semanas com o Sol e 2 semanas com noite na Lua. É interessante isso. Bacana, né? É doido. Sim, e você falou um pouquinho sobre a formação da Lua, né? Tem várias teorias da formação da Lua. Já é meio aceito uma delas ou ainda tem várias teorias? A teoria mais aceita é uma teoria assim, bem cataclísmica. A gente pensa que as coisas no espaço é tudo harmônico, tudo bonitinho, tudo arrumado. Não, a formação da Lua, a teoria mais bem aceita atualmente, é de um grande choque que teve entre 2 protoplanetas do Sistema Solar, a coisa de 5 bilhões de anos atrás, então estava muito na formação do Sistema Solar, o Sol era jovem, tal. E esses 2 protoplanetas se chocaram, e uma parte deles ficou amalgamada, virou uma bola maior,
e a outra parte espirrou para fora, e com o tempo essa parte que espirrou se aglutinou e formou a Lua. Tanto que a superfície da Terra e a superfície da Lua têm os mesmos componentes nas mesmas proporções, né? A Terra e a Lua são, assim, vamos dizer, são mais que gêmeas, elas são, assim, realmente irmãs e irmãzinhas mesmo do nascimento, né? Porque tudo que existia para esses dois planetóides antes desse choque, perdeu-se, não se sabe mais, não existe mais essa informação. O que a gente sabe é que realmente a superfície da Lua e a superfície da Terra, do ponto de vista químico, principalmente, são muito, muito semelhantes. Isso é interessante, isso é muito bacana. E ela também tem núcleo líquido, que nem o nosso? Justamente, no choque, o núcleo líquido, que é de ferro e níquel, que é a parte mais densa, acabou se concentrando toda aqui na Terra. Por isso que a gravidade da Lua é tão mais baixa que aqui, né? Aqui, vamos dizer, a gente tem uma gravidade, lá é um sexto. O que é muito interessante, porque ela não tem um núcleo metálico líquido, e ela também então ela não tem terremotos, não tem movimento tectônico, nada disso. Você sabe que existem na Lua 5 sismógrafos, pelo menos os americanos botaram 5 sismógrafos lá das missões Apollo, e a gente consegue acompanhar. A gente sabe que de vez em quando tem um tremorzinho, mas talvez seja muito mais provável que seja um choque de alguma pedra que caiu em algum lugar do que o tremor da própria Lua, porque ela não tem mais vida própria como planeta, né? Ela já está totalmente solidificada. Uma das conversas você me contou uma história muito interessante, porque a gente vê a importância da Lua para a vida na Terra com base nas marés e coisas do tipo, né? Mas durante a formação da Terra, a Lua teve uma importância? Olha, a Lua tem um papel muito importante na vida, nas espécies animais, principalmente. Veja só, o ciclo da Lua é de 28 dias. E apesar dela se mover com o tempo, esse ciclo já está aí pelo menos há uns 2 milhões de anos, mais ou menos. E esse ciclo afeta algumas espécies aqui na Terra. Existem espécies animais na Terra, vegetais também, que têm ciclos exatamente de 28 dias, como se seguissem a Lua, assim, como se fosse a própria Lua mexendo no interior das pessoas. E é muito importante isso para nós, seres humanos, porque um dos nossos ciclos é de 28 dias, e aqueles, naquela época, que não seguiram, não se adaptaram a esse ciclo, estão extintos, não existem mais. Então, era tão importante seguir o ciclo da Lua, que a nossa espécie é assim, né? Não sobrou ninguém com um ciclo diferente, né? Então a gente vê a importância da Lua. A Lua é muito mais importante do que uma simples bola no céu. Ela afeta diretamente a vida da Terra e a vida da gente, seres humanos. A Lua não tem campo magnético, né? Não tem. É desprezível. Assim, é uma coisinha de nada. Comparado com o da Terra, não é nada. É porque você tinha me contado uma história sobre uma anomalia do campo magnético terrestre. Isso. Temos uma anomalia no Atlântico Sul que gerou um pouco de furor aí faz um mês e meio, 2 meses, porque foi divulgado que essa anomalia está crescendo. Mas, bom, a anomalia em si é uma pequena queda na intensidade do campo magnético perto do Atlântico Sul. Eu acho que há uns 5, 6 anos atrás era uma coisa bem pequena, realmente, tamanho do estado de São Paulo, no Atlântico Sul. Agora essa anomalia está crescendo e atravessa ela atravessa a América do Sul. Ela começa no Atlântico, mas termina no Pacífico. Esse campo magnético, essa variação pode ser resultado, veja, é hipotético, pode ser resultado de variação de campos magnéticos internos da Terra, porque a gente tem um interior metálico e líquido que é o que gera o campo magnético da Terra. E ele pode ter pequenas variações. Da mesma forma que a nossa superfície não é absolutamente uniforme, né? A Terra não é uma esfera perfeita, a gente pode supor
supor que internamente ela também não é uma casca esférica perfeita. E, então pode acontecer variações e é tudo hipotético, ninguém sabe nada. Tá todo mundo procurando ainda o mapeamento disso. E ela não ser uma casca esférica completamente regular, ou seja, a Terra não ter esfriado totalmente de maneira equânime, assim, tem a ver com a Lua ou não? Tem a ver com a origem lá atrás. Na verdade, o planetoide que poderia ter virado a Lua, nos cedeu o seu núcleo metálico, e nós acabamos ficando com o dobro de núcleo metálico, né? Que é o que está dando essa longevidade tectônica para a Terra, né? Ela está funcionando, os terremotos, a deriva dos continentes. Tudo. Por exemplo, Marte e Vênus, eles têm metade desse núcleo. Né? São planetas rochosos, que nem a Terra, mas tem a metade do que a gente tem. E lá eles já estão cristalizados, já estão parados. Enquanto nós aqui ainda temos bastante tempo pela frente com essa situação mutável. Não vou dizer instável, mas que a gente ainda não encontrou qual é o ciclo perfeito. Mas não sabemos o que vem pela frente, porque as teorias ainda estão sendo feitas. Não tá nada... É legal isso, né? Você imaginar que tem teorias que estão sendo feitas ainda e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro. Isso é emocionante. Sim, sem dúvida. Aníbal, eu acho que a gente falou bastante, já falou quase tudo que a gente podia falar assim facilmente pela Lua. Agora a gente pode entrar num campo um pouquinho mais da especulação, né? Do ponto de vista tecnológico, político, é importante conquistar a Lua? Olha, na minha opinião, porque é mais uma conquista. Tá? Ela, vamos dizer, chegar na Lua atualmente tem muito a ver com a conquista do Everest, o primeiro cara que chegou no Polo Sul, o primeiro sujeito que chegou lá no ponto mais profundo dos oceanos da Terra, tal, não sei o quê. Porque para chegar lá, a gente precisa de tecnologia, e de tecnologia que ainda não existe, ou não está ainda disponível facilmente. Então, à medida que a gente estica a capacidade tecnológica da humanidade para conseguir, vamos dizer, realizar esses feitos extraordinários, a gente acaba adiantando o progresso tecnológico. Isso é muito importante, porque a humanidade está aí, ela precisa de tecnologia para a gente poder ter longevidade, saúde, segurança, etc, etc, etc. E, no fim, esses grandes feitos acabam fazendo isso. Tem um outro lado, que é, então, depois que a gente chegar na Lua e pudermos ir para a Lua assim, com facilidade, né? Assim, eu compro a passagem e vou, depois eu volto. Se isso fosse possível um dia, a gente vai poder se instalar na Lua e fazer alguma coisa na Lua. Então, uma das características principais da Lua é que ela não tem atmosfera e não tem uma gravidade tão intensa como da Terra. Então, imagina que a gente instale na Lua uma metalúrgica, uma siderurgia, algo desse tipo, onde você tem gruas muito grandes, porque o peso é alto, e não teria oxidação do material. Então, você poderia produzir aço, produzir outras ligas metálicas lá, sem a influência da atmosfera onipresente aqui na Terra, né, a atmosfera, e com muita facilidade de transportar, de carregar, etc. Esse material poderia depois ser vendido para a Terra em troca de ar, de água, ou da moeda local, sei lá que dinheiro vão estar usando. Nossa, eu estava pensando num país, né? Isso, num país lunático. Seriam os lunáticos, né? Os selenitas, né, que a pessoa fala. Então existe uma viabilidade econômica. Além disso, ela seria muito importante como um ponto estratégico para alcançar outros corpos do sistema solar, justamente por causa disso. Se você tivesse que montar um foguete, um foguete é uma coisa pesadíssima, com ligas metálicas super complicadas, tá? Montar na Lua é mais fácil do que montar aqui. E partir da Lua é mais barato do que partir daqui. A diferença é que tem que ir até a Lua, mas a Lua está aí, é perto. Né? Então, tem aquele sonho, né, do elevador, né? Isso seria, mas é um sonho mesmo. Seria muito bonito o elevador Tem um conto do Arthur Clarke, o livro se chama As Fontes do Paraíso. Esse é o conto que ele inventou, esses elevadores. Saiu da cabeça dele, viu? Mas é uma coisa doida. Mas é possível, teoricamente é possível. Se na teoria é possível, é só uma questão tecnológica para chegar lá.
Ô, Aníbal, é ótimo falar com você, impressionante como a conversa flui. A gente sempre termina o nosso programa pedindo para você deixar uma mensagem para o pessoal que escuta a gente. Quem que escuta a gente? Não é que tem o oxigênio, que você falou no começo, aqui estava antes de gravar o programa, que está falando de uma piadinha interna aqui sobre oxigênio, né? Que tá aí, mas ninguém vê, né? Mas não, a gente tem uma audiência, o pessoal escuta a gente bastante aí, mas o pessoal mais que tá entrar na UFABC ou tá quase ou está na UFABC no primeiro, segundo ano, o pessoal escuta bastante a gente. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Deixa uma mensagem, uma mensagem romântica, né? Já que da física romântica falou da Lua, tem que ter deixa uma mensagem de incentivo pro pessoal. Uma coisa que eu falo para os meus alunos e também falo para os meus filhos, e agora eu estou falando para minha neta, é assim, se você tem um sonho, não desista do seu sonho por maneira nenhuma. Tá? Ele pode ser difícil, pode ter uma parte mais fácil, pode ter atalhos, ou pode ficar mais difícil com o tempo, as coisas podem se mudar. Mas quando uma pessoa desiste do sonho, ela praticamente acabou como pessoa. Então, se você conseguir realizar o seu sonho, por mais difícil que seja, pode ser até que você nem realize, mas só o fato de estar buscando aquilo que você acha que é o que te complementa, você está no caminho certo. Essas pessoas, você vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa produtiva e se vai encontrar outras pessoas felizes e produtivas pelo caminho, que é isso que está faltando, eu acho, que nesse país, nesse mundo que a gente está entrando agora. O mais importante de tudo é ter pessoas com objetivos e realizando o seu caminho nesse objetivo. E essa é a mensagem que eu acho que todo mundo devia ter, porque é o que mais está faltando agora. Não, sem dúvida. Isso é embrace your dreams. Quem joga Final Fantasy VII Crisis Core sabe disso. Mas então eu nunca termino fazendo uma pergunta, mas fazer uma pergunta para você. Qual era o seu sonho? Olha, o meu primeiro sonho era ser astronauta. Acho que todo mundo da minha idade teve não conseguiu escapar desse, né? Aí, à medida que eu fui aprendendo física, eu fui desistindo desse. Eu falei, não, gente, você começa a fazer as contas, você fala, não, isso é muito arriscado para mim, né? E depois, eu prefiro ficar aqui na teoria e formar a geração que vai ser astronauta do que eu ser o astronauta. E depois, com a idade, você vai ficando mais preocupado com seus ossos também, né? Uma coisa que não tem como escapar. Mas por muito tempo eu fui sempre muito ligado na tecnologia. Quando o Armstrong pisou na Lua, eu tinha 8 anos de idade. Eu assisti na televisão, de branco assim, eu falei, não, olha, fizeram, foram lá, pronto, né? E para mim foi assim uma realização. Você viu? Eu vi na televisão, ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Caramba, e como que foi o frenesi na época? Eu nunca comprei isso para ninguém. Falava de outra coisa, né? Aí no dia seguinte como você ficou sabendo que ia acontecer isso? Pô, já estavam avisando faz tempo. Ah, tá, entendi. Né? A Apollo 8 foi um sucesso, a Apollo 9 e a Apollo 10 foi só teste e tal, mas a Apollo 8 trouxe fotos, trouxe diagramas, trouxe um monte de coisa que assim, mexia com a cabeça da gente. Aí, na semana que o homem pisou na Lua, do Armstrong, né? O Armstrong e o Buzz Aldrin lá. Na semana seguinte apareceram todas as revistas, nos jornais só falavam disso, apareciam diagramas de como serão as cidades na Lua, qual é a roupa que nós vamos usar na Lua, como é que vai ser tomar Coca-Cola com um canudinho na Lua, coisa desse tipo. Então, assim, foram vários meses, né? Até a Apollo 13, que aí depois seguraram um pouco, né? Mas assim foi, e aquela geração ficou marcada, né? Você lembra o canal que você assistiu? Oi? Você lembra o canal que você assistiu? Eu assisti na Tupi, era a TV Tupi, que era o canal 4. Porque era o canal que meu pai assistia, mas estava passando em todos, né? E todos os jornais televisivos, do rádio só se falava disso, aparecia fotografia dos astronautas em todo lugar, a professora na escola falava para a gente decorar o nome dos astronautas. Assim, olha, foi assim, um frenesi, foi uma coisa impressionante, e eu, como criança, na época, né, eu fiquei muito impressionado, né? E parecia fácil, né, fazer um foguete, você bota o combustível, liga a válvula, bota fogo e sai voando, né? Parecia muito fácil. E é por isso que eu vim parar em propulsão espacial, né? Sim, olha, essa coisa começou lá atrás.
Demais, obrigado, viu, Aníbal? Estamos à disposição, chefe. Falar dessas coisas é sempre comigo mesmo. Opa, e muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, ou X, ou no Facebook, Instagram, em qualquer lugar, manda e-mail pra gente, ou manda ideias de pauta também, não esquece de comunicar. A gente volta sempre aqui na primeira e terceira sexta-feira do mês. Até mais, tchau! Este programa foi editado por André Luiz.